Muito bem, vamos às dúvidas da aula. Por favor, Guilherme. Quando a gente estava discutindo sobre as superfícies críticas, e me parece o seguinte, que aquela condição dos Fs que a gente viu, ela meio que delimita para você quais são os possíveis Rhos que estão próximos, certo? Aí, dado um Rho, a minha dúvida é a seguinte, dado um Rho, eu preciso ver se aquele Rho satisfaz aquele critério, ou se aquele critério vai delimitar para mim todos os possíveis Rhos que estão próximos. Eu não sei se eu estou confundindo o que você falou, a sua pergunta, mas eu diria de outra forma, Guilherme. Eu diria o seguinte: desde que eu tenha um Rho suficientemente próximo, ou eu tenha um grau de proximidade da superfície crítica, eu espero que para esse grau de proximidade exista uma função f que valha para qualquer Rho dentro daquela vizinhança da superfície crítica. Ah, ok. Tá. A mesma f. Tá. Uhum. Se eu tivesse uma f diferente para cada Rho, mesmo que todas fossem Rhos próximas, eu não conseguiria extrair algo pertinente ao sistema, entende? Mas a ideia é que você esteja tão próximo que diferentes Rhos, desde que estejam nessa, digamos assim, vizinhança em torno da superfície crítica, devam satisfazer a mesma curva universal F. Ok, perfeito. Mas então, baseado nisso, só uma dúvida que eu não sei se ela faz muito sentido, mas nesse caso você está só com espaço topológico genérico, né? Quando você fala em pontos Rho próximos, intuitivamente você pensa numa noção de distância, mas você não está falando de distância em nenhum âmbito agora, né? Eu não introduzi distância em nenhum sentido, certo? Formalmente, mas é claro que eu tenho que ter uma noção de proximidade, certo? Tá, ok. Porque senão Acaba senão não não fazendo vale sentido, isso, né? tá? Uhum. Senão eu não vou esperar que eu tenha uma F universal, tá? Tá. Porque note que teve um passo aqui que eu falo muito, mas escrevi pouco, que eu imaginei que todos os outros parâmetros eram irrelevantes, entende? Uhum. Sim, sim. Tá? Tá. E aí, minha outra dúvida, Léo, era quando a gente passa para aquele psi de novo, na próxima página, que a gente vai fazer reescrevendo usando os cumulantes. Sim. Eu entendi o argumento que você deu para escolher o C1 igual a zero, porque você quer que as variáveis aleatórias estejam centradas no zero e tal. Sim. Agora, se eu for tentar pensar dessa forma, do ponto de vista mais físico, para tentar justificar essas coisas, porque aí, nesse caso, os seus parâmetros são os cumulantes, mas se os seus parâmetros fossem alguma outra coisa, como que eu poderia, talvez, pensar em anular coisas desse tipo? Dependeria do caso a caso, né? Você precisaria ver caso a caso, eu imagino. Esquemas de renormalização têm uma filosofia geral que já está aparecendo aqui, embora possa ter parecido que a discussão tenha sido apenas probabilística e não física, mas não é verdade, tem elementos gerais já aparecendo aqui. Por exemplo, os diferentes multiplicadores por seus diferentes parâmetros, certo? Uhum. Você vê, por exemplo, na presença desse N aqui. Agora, a gente não pensa, quando a gente propõe esquemas de renormalização na prática, a gente não pensa necessariamente numa distribuição alfa estável que seja alvo. É como se a gente tivesse um hamiltoniano do sistema, caracterizado por alguns parâmetros que descrevem, por exemplo, o acoplamento entre os graus de liberdade que caracterizam o seu sistema, e você pensasse num fluxo de renormalização de hamiltonianos. Do mesmo jeito que você tem uma densidade original e uma densidade renormalizada em um passo de renormalização, você teria um hamiltoniano original e um hamiltoniano final. Se esse hamiltoniano tem alguns parâmetros que acoplam suas variáveis, o próximo vai ter outros parâmetros. Ok. Uhum. O que a gente tenta fazer nesses procedimentos de renormalização? A forma funcional do seu hamiltoniano você deve tentar mantê-la com o seu proposto esquema de renormalização. Certo, mas o que vai mudar vão ser os acoplamentos efetivos. Exatamente. Ok, perfeito. Os acoplamentos efetivos, parâmetros, temperatura, certo? Potencial químico do seu hamiltoniano de um sistema de física e estatística, você espera que esses parâmetros evoluam. Então, abstratamente, você sai de um hamiltoniano para outro.
para outro, sonhando com um hamiltoniano atrator estável aonde você chegaria, certo? Ok, perfeito, Léo. Obrigado. Essas eram as minhas dúvidas. Tranquilo. Dúvidas, comentários, pessoal? Léo, eu tenho uma curiosidade, na verdade. Você falou que a superfície crítica ela é uma variedade topológica, né? Eu não quis provar nada aqui, mas eu diria que tipicamente ela deve ser. Né? Você, sei lá, definiu uma métrica e tal, e vamos fingir que tá tudo bem definido. Uhum. Então, assim, toda variedade topológica, ela é isomorfa a um grupo de Lie. Eu posso usar, então, técnicas de grupos para analisar o sistema? Você sabe se isso é usado? Pode ser usado. Normalmente, a maioria dos físicos estatísticos ou físicos teóricos assim denominados não usaria. Agora, sim, você pode ter elementos de sistemas dinâmicos e de geometria diferencial para descrever os seus fluxos de renormalização nessas variedades. Sim? Físicos matemáticos versados nessas coisas podem fazer pesquisa e fazem pesquisa nisso. Certo. Obrigado, era essa a minha curiosidade. É isso aí. Ô, Léo. Fala, Rodrigo. Eu tô com uma dúvida ainda que tem mais ou menos a ver com a última resposta que você deu pro Guilherme, mas eu queria que você comentasse talvez algo mais específico, assim. Certo. É sobre justamente como se encaixa isso, essa parte que você fechou agora de renormalização com o que vem depois, né? Claro que se eventualmente você disser, não, espero que vai vir depois, tudo bem, mas enfim. A minha dúvida é tipo assim, da maneira como você construiu, como você mesmo já falou várias vezes, isso tudo é muito abstrato, né? Tipo, você começa com uma distribuição de probabilidade, aí você definiu esse mapa de renormalização, e aí estudou várias coisas que emergem a partir daí, né? Entre elas, você mostrou que aparece essa autossimilaridade, né? Essa homogeneidade generalizada, né? Com aquela relação. Sim. A minha dúvida é se justamente em algum momento isso vai ser aplicado de maneira muito concreta em algum modelo físico. Tipo, a gente vai ter uma distribuição de probabilidade de fato, vai ter uma variável aleatória que vai estar sendo representada ali, vai ter algo que é uma soma, e aí você vai usar o fato de que ela é estável e... Distribuição de probabilidade, talvez eu não exiba mais para vocês explicitamente. Mas nós vamos pegar o modelo de Ising numa malha quadrada, tá certo? E nós vamos fazer uma renormalização no modelo de Ising bidimensional em malha quadrada, vamos fazer uma renormalização, nós vamos achar expoentes críticos. O que são expoentes críticos? Depende do observável físico que você está olhando. Então, por exemplo, a gente vai estar tentando caracterizar a magnetização de um sistema de Ising bidimensional, certo? Em função da temperatura crítica. Então, o que é isso? Você vai ter uma curva de temperatura. Para temperaturas muito altas, que nem você esquenta o ímã de geladeira, então está aqui o meu eixo de temperatura indo para cá. Para temperaturas altas, a sua magnetização é zero, porque a gente vai ter um modelo de interação ferromagnética entre dipolos magnéticos primeiros vizinhos, que é uma tendência de ordem. Você gostaria para ir para um estado de mínima energia, você tenderia a organizar o seu sistema de uma forma ferromagnética. Isso daria uma magnetização macroscópica efetiva. Mas quando a temperatura é muito alta, os efeitos entrópicos vencem os efeitos energéticos na sua energia livre de Helmholtz, U menos TS. Você tem a energia interna e você tem a entropia brigando. F de Helmholtz, ou A de Helmholtz, é U menos TS. Quando a temperatura é muito baixa, quem ganha é o termo de energia. Quando a temperatura é muito alta, quem ganha é o menos TS, é o termo entrópico. Então, para temperaturas altas, a desordem, a disponibilidade de microconfigurações possíveis é tão grande que a tendência de ordenamento ferromagnético se perde. Então, você vai ter uma magnetização nula. Apesar de uma interação energética que gostaria de alinhar os spins, eles não vão se alinhar. Porém, para temperaturas suficientemente baixas, a energia vence. E aí você tem a emergência de uma magnetização.
Por isso que para temperaturas baixas o seu magneto funciona. A questão é, nessa temperatura crítica, então você vindo da temperatura baixa, ó, tem magnetização, e ela vai se anular bruscamente de uma certa temperatura crítica em diante. Como é o comportamento do seu sistema perto dessa temperatura crítica? Que lei matemática que dá, por exemplo, essa magnetização pelo lado esquerdo da temperatura crítica? Porque do lado direito é zero, é uma lei de potência, com um certo expoente crítico. Qual é o calor específico do seu sistema? Qual é o calor específico do seu sistema nas vizinhanças do ponto crítico? É uma outra lei de potência, com outro expoente. Quem é a suscetibilidade magnética do seu modelo de Ising perto do ponto crítico, de um Ising 2D? É uma outra lei de potência com outro expoente crítico. São aqueles A1, A2, A3 que eu coloquei ali para vocês. Então, não tem como você estudar transição de fase sem ver essas leis de potência, sem ver esses diferentes comportamentos aparecendo. Então, eu fiz ali uma demonstração de princípio. A gente não vai estar mexendo com distribuições de probabilidade, mas a gente vai determinar esses expoentes críticos em algumas condições. Por exemplo, sobre teorias de campo médio, a gente vai ter alguns expoentes, e com uma teoria de renormalização simples, a gente vai ter outros expoentes. Para a gente ver que o que funciona é a renormalização, porque só ela leva em conta a autossimilaridade corretamente nas vizinhanças do ponto crítico. Então, não sei se eu divergi um pouco, mas qual é a relevância disso? A gente vai usar? Vai, a gente vai usar isso. Embora a gente não vá estar vendo densidades de probabilidade lá. Mas a ideia dos seus parâmetros serem atualizados com transformações e colhermos expoentes disso, a gente vai ver sim. Tá. Era isso que você queria ouvir? Por aí, mas eu queria especificar um pouco mais a minha dúvida, a dúvida que você falou. Assim, o que eu entendi desde quando você começou a falar de renormalização, né, é que existe uma ideia de renormalização que aparece em mecânica estatística, aparece em teoria quântica de campos, né, e aí você apresentou aqui uma definição, digamos assim, bem precisa, né, de renormalização em um certo contexto. Você deu uma definição formal, definiu um procedimento formal e, portanto, bastante abstrato, né? A minha pergunta, na verdade, talvez seria a seguinte: a gente vai usar aqui no curso ainda renormalização no estrito sentido que você introduziu aqui? Ó, a aula de hoje, ela foi central no ponto de conexão da probabilidade com a física. Porque eu falei de autofunções, densidade estável, blá, 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 nas aulas anteriores. Só que aquela não é a prática da física. O comportamento de escala, que foi a minha última discussão de renormalização nesse momento do curso, fazendo aparecerem aqueles expoentes críticos, ou colocando funções como essa aqui, ó, como essa, quando você identifica 2, 3 ou poucos parâmetros relevantes, isso é o que é praticado na física no estudo de fenômenos críticos. Vocês notem que, por mais que, claro, aquela ideia de renormalização nos trouxe a isso, mas foi aqui num primeiro momento que eu explicitei essa transformação generalizada de escala, certo? Os físicos praticam isso aqui, tá, Rodrigo? Como eu disse na resposta ao Guilherme, essa ideia de você ter parâmetros que sofrem transformações, como esses cumulantes sofreram aqui, é isso que a gente faz na física. É como se isso aqui fosse um hamiltoniano com certos parâmetros, e a gente vai inventar procedimentos de engrossamento da descrição, de perda de graus de liberdade, e nós vamos esperar que a mesma forma funcional, ou seja, o mesmo hamiltoniano, desde que com parâmetros que sofram certas transformações, depende da transformação que você está colocando, você espera que isso aqui seja um esquema autoconsistente. E a gente quer ver o que acontece com algo parecido com esse M indo para infinito, para você ver o que sobra. Embora a gente não vá querer achar
por exemplo, a forma funcional, mas a gente vai achar expoentes que sobram. Notem que aqui é como se a gente tivesse descoberto que precisava ter feito o alfa igual a 2 para sobrar algo que fizesse sentido, que nos levou à gaussiana, certo? Uhum. Tá? Não, ok. Esclareceu melhor agora. Obrigado. Tá? Agora, o detalhe é, somar variáveis aleatórias independentes é bico. Quando a gente estiver olhando spins, a gente vai ter que inventar o seguinte. Eu tenho um spin aqui. Eu quero engrossar a descrição. Então, eu vou ter que inventar uma vizinhança desses spins. E se for uma vizinhança assim, tem o cara central, 2 em cima, 2, né, em cima e embaixo e 2 nas laterais. São 5 spins. Tem 3 para cima e 2 para baixo. Eu vou trocar esse cara por um super spin que aponta para cima ou para baixo? Qual será a geometria da rede resultante? Porque a partir de uma rede quadrada. Só que se eu pegar agora 5 bichinhos como esse para virar um único ponto, onde que os outros superpontos vizinhos, depois que eu engrossei, vão estar posicionados? Eu repito a geometria da rede? Repara, você vai ter uma interação entre as suas variáveis, mediada por relações de vizinhança. E lá nas I e D não tinha isso. Uhum. Então, na prática, para a gente descrever sistemas com estrutura espacial ou com interação entre as variáveis aleatórias, você propõe um esquema e, vamos testar, vamos ver se funciona. Pode ser que dê os expoentes bons, pode ser que não dê. Isso é uma arte. Você não vai saber em situações mais complicadas qual será o melhor esquema de renormalização. Uhum. Entende? Com a prática, você percebe que alguns esquemas já não têm esperança de funcionar, porque eles vão quebrar a simetria da rede. A tua rede efetiva, a cada nova transformação, você esperaria que tivesse topologicamente as mesmas propriedades, mas nem sempre isso é possível. Ou nem sempre você é esperto para achar isso. Em algumas redes o trabalho é mais fácil, certo? Porque tem uma geometria mais tratável analiticamente. Então, esse é o caso mais simples possível. Tem elementos desse caso de variáveis independentes que permanecem lá. Agora, a efetividade dos procedimentos vai depender do problema em questão. Não, certo. Obrigado. Esclareceu bem. Agora eu vou precisar sair. Até mais, pessoal. Beleza, até. Pessoal, alguém ainda quer fazer mais alguma pergunta com gravação? Professor, tem uma curiosidade. Vai, Caio. Aquela parte que o senhor falou da superfície crítica, né, onde você tem pontos em que são repulsivos, né, ela está próxima do ponto fixo, do ponto crítico, mas elas são repulsivas. Eu queria entender um exemplo físico disso daí. O que seria isso? O que seria, por exemplo, configurações que chegam próximo do ponto crítico, mas elas são repulsivas? Uhum. Caio, eu te diria o seguinte, só para você entender o princípio mais básico disso, eu não vou nem colocar a física, eu vou só colocar o modelo matemático, tá? Porque você vai ver que é suficiente. Tudo depende dos autovalores. Tá vendo esse sisteminha que eu pus aqui? Sim. Ó, beleza, pus isso aqui, né? Como que você acha que é o espaço de fase de um oscilador harmônico? Um oscilador harmônico, no espaço de fase, de posição e momento, ele não tem algo assim. Ele tem um ponto e as órbitas são elipses fechadas e periódicas ao redor desse ponto. Por quê? Porque a gente mostra que os autovalores do sistema matemático bidimensional de um oscilador harmônico são autovalores de parte real zero no tempo contínuo. Isso seria análogo no mundo discreto a eu ter 2 lambdas, uma matriz 2×2 com 2 lambdas iguais a 1. Então, eu não decido se eu contraio nem se eu expando. Aí, no caso do oscilador harmônico, você fica ali. Agora, se você tiver um sisteminha de equações diferenciais de 2 variáveis, isso vai ser um x ponto e um y ponto.
Então, imagina o vetorzinho x ponto, y ponto. Ele vai ser igual a uma matriz A, uma matriz 2 por 2, vezes o vetorzinho xy. Isso é um sistema dinâmico bidimensional, porque eu só tenho as variáveis x e y, linear, porque eu disse simplesmente que o vetor posição ponto é uma matrizinha A vezes o vetor posição, que tem componentes x e y. Se essas órbitas, se esse sistema dinâmico, se ele vai correr para o infinito, se vai correr para um ponto fixo ou não, depende dos dois autovalores dessa matriz A. Lá no tempo contínuo, o que importa não é se os seus autovalores são de módulo maior ou menor do que 1. Lá o que importa é se os seus autovalores são positivos ou negativos. Uma direção, uma autodireção, um autovetor nesse seu mundo bidimensional, que tenha autovalor negativo, quer dizer que as distâncias em relação ao ponto fixo ao longo daquela direção diminuem, como essa que eu estou mostrando na tela aqui agora. Se o outro autovalor for positivo numa outra autodireção, quer dizer que se você estiver naquela direção, você vai ser repelido. Então, esse comportamento de cela, ele aparece, por exemplo, do jeito que eu estou desenhando aqui, em sistemas lineares bidimensionais, com dois altos valores de sinais opostos. Se os dois sinais fossem negativos, você teria duas direções de aproximação. Aí você teria um ponto estável, perfeitamente estável. Se os dois autovalores fossem positivos, você tenderia a fugir daquele ponto. Ele seria um repulsor. Quando uma direção é atrativa e a outra é repulsiva, não é um atrator. Seria um ponto de cela, como esse aqui. Ah, professor, e se o sistema não for linear? Ah, eu posso ter um sistema não linear, mas eu posso linearizá-lo na minha primeira tentativa de estudar o equilíbrio dele, que foi o que a gente fez com o operador dt2, em comparação com o t2. Esse cara linearizado tem altos valores. Faz algum sentido o que eu estou falando para você, Caio? Sim, faz. Faz bastante. Deu para entender. Linearizou, você tem uma matriz efetiva que caracteriza o comportamento em torno do ponto fixo, em torno do qual você realizou a linearização. Lembre, por exemplo, embora seja um exemplo muito mais complicado, que o dt2 lá, ele envolve o ρ estrela na definição dele para você avaliar o que ele faz com as perturbações eta. Então, sempre é uma linearização em torno do ponto fixo que você quer analisar. Se tiver outro ponto fixo, você tem outra linearização. É que nem expandir uma série de Taylor em torno de outro ponto. Linearizou num ponto, tem autovalores ali. A primeira coisa que você faz para tentar imaginar o que acontece é analisar esse espectro, esse conjunto de autovalores, para ver quem é positivo ou negativo, ou se não for uma equação diferencial em muitas dimensões, se for uma recorrência discreta, aí o que interessa não é ver se os autovalores são positivos e negativos. É só ver se eles têm módulo maior do que 1 ou menor do que 1. Expansores, módulo maior do que 1. Contratores, módulo menor do que 1. Te puxa para o ponto fixo. Era o que você queria saber ou eu divergi demais? Mais ou menos. Mas deu para pegar a ideia. Tá? Se você pegar livros de equações diferenciais, sistemas de equações diferenciais, 2x2, você já vê isso aparecendo, certo? E quando o sistema for não linear, a análise dos possíveis pontos fixos, a primeira coisa que você faz é fazer uma linearização. Vai cair num problema linear, você examina os autovalores. Tá bom? Por favor, pergunte mais se não tiver sido satisfatório. Pessoal, vocês continuam me ouvindo? Sim? Ó, eu ainda estou gravando. Alguém ainda quer fazer alguma pergunta com gravação? Não? Então, num primeiro momento, eu vou encerrar a gravação.